Então, imagina como não está aumentando, né? Já que está crescendo o número de denúncias e muitas pessoas não denunciam. Sim. E aí muita gente está se perguntando por que esse aumento nesse período, né, de isolamento, de pandemia. A primeira coisa que eu diria é porque as mulheres elas estão 24 horas convivendo com seus agressores. Essa é a primeira Isso. realidade que a gente tem. A segunda é que o isolamento, ele aumenta as tensões familiares. Entende, Barreto? Então, Sim. as pessoas estão brigando mais, consequentemente, mais casos de violência. Outra É, coisa que a gente tem também é que, para pensar, as mulheres elas não estão recebendo visitas. Não estão recebendo visita das amigas, dos amigos, dos familiares, dos entes queridos. Então, essa violência que já é velada, ela está ainda mais velada nessa situação que a gente está vivendo. o ambiente E, acaba se tornando propício para esse tipo de ação, infelizmente, né? pois é, para ficar mais grave. E aí, eu queria começar na questão de como proceder, fazendo um apelo aqui para todas as pessoas, para homens, para mulheres, prestar assim, bem atenção na sua vizinhança. Não só durante esse momento, né? Sempre, mas principalmente durante esse momento. Se você ouviu algum grito, se você está ouvindo algum barulho estranho, se você está ouvindo um pedido de socorro, um pedido de ajuda, não hesite em fazer a denúncia. Diz que 180. A gente precisa, Barreto, urgentemente mudar essa cultura de que briga de marido e mulher não se mete a colher. Porque a Com nossa certeza. omissão também é violência. A gente precisa ter Sim. conhecimento. Nossa omissão é violência. E a gente precisa, sim, intervir nos casos de violência doméstica. Tá certo? Essa é a primeira coisa que eu queria falar. Eu queria entrar no ponto também sobre as formas de agressão doméstica contra a mulher. Que muita gente acha que é só a violência física, né? É só bater, o empurrar, o machucar fisicamente. Mas não é. A Lei Maria da Penha, a nossa 11.340, ela cita 5 formas de violência contra a mulher. Entre elas, a física, né? Que é a que a gente acha mais fácil de identificar. A psicológica, a moral, a sexual e a patrimonial. Todas essas formas de violência, elas são graves e elas também precisam ser denunciadas, tá certo? Outro ponto também que eu queria tocar é que, na maioria dos casos, a gente vê que o agressor é um homem, né? É o companheiro, namorado, marido, Sim, sim. mas não é só ele, tá certo? Violência doméstica contra a mulher também pode envolver outra mulher, no caso de uma relação homoafetiva. Pode envolver parentes também, familiares. Então, o agressor, muitas vezes, é um pai, é um irmão, um tio, às vezes é até um filho que agride a mãe, Sim. tá certo? Isso também é violência doméstica. Sim. E eu chamei a atenção para a questão da vizinhança, né, de você prestar atenção no que você está escutando, enfim. Mas eu queria chamar a atenção para outra coisa também, mais uma vez, tanto para homem quanto para as mulheres, que é prestem atenção nas mulheres que vocês conhecem, nas mulheres que vocês amam, que estão em isolamento nesse momento. Então, ligue sempre que puder, mande mensagem, faça chamada de vídeo, tá certo? Porque muitas vezes a mulher, ela não consegue fazer a denúncia. A gente sempre escuta, né? Você sofreu violência, denuncie. Não é tão fácil assim. Não é A mulher, simples, ela é. sente medo, ela sente insegurança. Às vezes ela se sente culpada, ela acha que a culpa da violência é dela. E às vezes, que eu acho que é um dos piores casos, ela nem tem consciência de que ela está sendo vítima de agressão. Então, a gente Isso. arrumar uma forma de estar presente nesse momento, ainda que não seja fisicamente, é fundamental para fazer essa mulher se sentir amada, se sentir segura, se sentir encorajada a fazer a denúncia. Tá certo? Fica um ponto aí que é interessante. A gente sabe que a gente não está podendo se locomover e ir à casa das pessoas, mas tem a rede social, a gente pode estar ligando, entrando em contato, a gente tenta estar presente o máximo possível. Eu acho que é muito importante a gente estar presente nesse momento e observar qualquer sinal que você venha a perceber de estranheza contra aquela pessoa. É, Exatamente. O isolamento não pode ser sinônimo de solidão, nem muito menos de abandono, né? O isolamento isso. físico. A Brenda, que também ela cursa Direito,
ela mandou para a gente aí, a inversão da culpa é uma das maiores causadoras para permanecer o medo das mulheres em denunciar. E é Sim, com verdade, certeza. infelizmente muitas mulheres acreditam que a culpa acaba sendo delas e elas ficam temedoras para denunciar. E olha, é Quer uma completar, Lu? Pode culpa falar. que muitas vezes ela é alimentada pelo próprio agressor, tá certo? E mais uma vez aqui, para enfatizar como é importante a denúncia, tocando nesse assunto, né, da violência psicológica, violência moral, que é geralmente como começa esse ciclo de violência doméstica, né? Dificilmente ele já Uhum. começa com agressão física, geralmente ele começa com um insulto, com uma ofensa, com uma briga que vai se intensificando. Aí a mulher vai perdendo a sua autoestima, vai perdendo a confiança nas pessoas que ela tem proximidade, e até que chega uma hora que essa tensão ela vai para a violência física. Isso. E aí, depois que a gente tem essa violência física, depois que a gente tem essa agressão, a gente passa por um momento de calmaria. E o que é essa calmaria? É quando o agressor ele vai tentar se redimir. Ele vai dizer que ele não é essa pessoa, vai dizer que ama a mulher, vai dizer que vai mudar, que isso não vai acontecer novamente. Aí a mulher, ela acredita, ela se sente culpada pela agressão, e aí esse ciclo continua, e muitas vezes ele só acaba no feminicídio. Então, Infelizmente. no primeiro ato de violência doméstica, a gente precisa denunciar. A gente não pode esperar a situação ficar mais grave. Só lembrando, o número é o 180, conforme a Luísa falou. Isso, Você 180. pode não se omita também. Não seja parte desse processo. Muito importante a gente tocar nesse assunto. Eu vou deixar o número também na descrição do vídeo. Esse vídeo vai ficar salvo no IGTV, né? Para a gente sempre Ai, que que frio. possível ficar ciente. Lu, eu desde já te agradeço muito. Barreto, antes de Pode finalizar, falar, posso pode só falar. falar mais uma coisa assim? Que a Pode. pergunta era como proceder, né? Sendo um pouquinho mais Isso. específica em relação à vítima, né? Como, como proceder. Primeira coisa que eu digo para todas as mulheres, mesmo as que não são vítimas, tenha sempre registrado 180. A gente nunca sabe quando vai ser a primeira agressão. Então, tenha sempre registrado 180 para denunciar a violência doméstica. Essa é a primeira coisa. Eu vi alguns órgãos falando que nessa situação de isolamento, né, mulheres que convivem com potenciais agressores, é importante ter, em um local específico, separado, algumas coisas essenciais, como documento, dinheiro, chave, celular, tá certo? Para uma situação de emergência. E outra coisa, se você foi vítima de violência doméstica, a primeira coisa que você deve fazer é se afastar do agressor, tá certo? A gente tá numa campanha de fique em casa. Eu não sou contra isso, muito pelo contrário, vamos ficar em casa, quem puder ficar em casa. Mas a gente pode sair de casa em situações de emergência. E é claro que se defender de uma agressão é uma situação de emergência. Então, se você foi vítima, precisar sair de casa para se afastar do agressor, saia de casa. Vá para um local seguro, a casa de uma amiga, a casa de um parente ou até uma delegacia, tá certo? E realize a denúncia. É isso. A Isabelle está perguntando, após a denúncia, o Estado é eficaz ou acaba sendo omisso quanto a esses casos? Lu? Infelizmente, a gente sabe que muitas vezes o Estado é falho quanto a diversas coisas, infelizmente. E ela quer saber se o Estado é eficaz, tem sido eficaz quanto a essas denúncias. Ah, sim, Belinha. Na maioria das vezes não, né? Depende muito da situação. A gente tem um Estado que ele gosta de punir, mas ele não gosta de prevenir e ele não gosta de educar. Então, assim, a Lei Maria da Penha, ela tornou mais rígida a punição e as medidas de proteção contra a mulher. Isso é fato, tá certo? Mas o Estado, ele é muito falho e muito omisso para prevenir. Por exemplo, uma das coisas que está muito relacionada à violência doméstica contra a mulher é a dependência socioeconômica do agressor. Então, o Estado não garante a nossa educação, ele não garante o nosso trabalho, ele não garante a nossa igualdade salarial. E Sim. isso faz, muitas vezes, uma mulher ser dependente do seu agressor. Então, infelizmente, Lu, em muitas só para situações, o dizer Estado ainda é que omisso. quando ela diz, talvez as pessoas não tenham entendido,
Ela diz, a dependência socioeconômica, diz quando a pessoa é dependente financeiramente daquela pessoa. Só Sim, para sim. registrar isso. Pode continuar. Lembrando que não é sempre assim, tá? Muitas vezes a mulher ela é a provedora do lar, é ela quem Sim, sim. trabalha, é ela quem financia o seu marido e mesmo assim ela ainda é vítima de violência doméstica, Sim. tá? Só para ressaltar. Mas é porque realmente essa questão socioeconômica ela ainda está muito ligada à violência doméstica contra a mulher. Barreto, eu queria aproveitar só para citar um site. Pode É falar. o mapadeacolhimento.org, que é um site Mapa de de ajuda, isso, mapadeacolhimento.org, acolhimento. que é um site de ajuda e de acolhimento para mulheres que são vítimas de violência doméstica. Então, nesse site você vai encontrar psicólogas, terapeutas. Tá? Só um segundinho, a net travou. Voltou? Voltou. Voltou. Começou a chover bastante aqui, eu acredito que o sinal ficou um pouquinho ruim, eu liguei meu 4G. Mas pode continuar, Lu. Deu para pegar o site, né? Não, era falando sobre o site, que é um site de acolhimento, que você tem ajuda de psicólogos, de terapeutas, de advogados também, tem ajuda jurídica se precisar, que atuam voluntariamente no caso de mulheres que são vítimas de violência doméstica. Eu vou pedir para tu me passar o site, Lu. Eu vou postar também na descrição do vídeo, que vai ficar salvo no IGTV, tá bom? Lu, tu quer concluir com alguma coisa? Caso eu vou pedir para você falar também agora, deixar a sua mensagem aí de apoio a todas as pessoas. Deixo meu agradecimento desde já por ter participado, ter topado falar. É um assunto. A gente abordou vários assuntos aqui, mas esse assunto em si é um assunto bastante delicado, Com mas certeza. que não pode, de forma alguma, ser deixado de falar sobre. A todas as pessoas, fica o apelo de Luísa, fica o meu apelo a todas as pessoas, mulher, idosos, crianças, que estão passando pela mesma situação. É um momento bastante complicado, mas existem alternativas a serem realizadas. Então eu peço que as pessoas também fiquem atentas ao seu redor para a gente poder passar dessa de uma forma segura e tranquila. Pode falar, Lu. Sim, Barreto, você falou em outros grupos de vulneráveis também, né? Acho importante citar isso. A gente falou da violência doméstica contra a mulher, mas não é só a mulher que está sofrendo mais violência doméstica. Também tem os idosos, as pessoas com deficiência, que também merecem nossa total atenção. Nesses casos de violência que eu citei, o número é 100, tá? Para denúncia é Disque 100. Sim, então, para esse tipo de denúncia, discar 100. Tu vai me passar direitinho os números e o site também, que eu vou deixar Passo. registrado. GTV. Ótimo. Pode deixar tua mensagem aí, Lu, para o pessoal. Aí, uma mensagenzinha, só falar alguma coisa aí para deixar positividade para as pessoas aí durante esse período. Certo. Eu vou repetir algumas coisas que eu falei, né? De que o isolamento não precisa ser sinônimo de solidão, né? Pelo contrário, eu acho que esse é um momento para a gente estar ainda mais unido, para a gente ter forças para superar tudo isso. Queria dizer também, Barreto, que esse é um momento para a gente deixar aflorar ainda mais o nosso espírito de cidadania, né? Ou seja, cumprir os nossos deveres, usar máscara, ficar em casa, cumprir o isolamento, tá certo? E também saber exigir os nossos direitos, né? Os nossos direitos e os das pessoas que são vulneráveis, daqueles que estão sem voz nesse momento. Então, acho que no geral é esse apelo que eu faço. Espero que o pessoal tenha gostado. Infelizmente, não deu para responder todas as perguntas, mas vocês podem entrar comigo. Oi, diga. Não, existem perguntas ainda que não puderam ser respondidas, que o pessoal deixou, mas aí a Lu pode concluir, Lu, o que tu ia falar. Que se tiver alguma dúvida que surgiu durante a live, né, pode entrar em contato comigo pelo meu Insta. Na minha bio tem o número do WhatsApp também, se achar melhor. E é isso. Obrigada, Barreto, pelo convite. Eu adorei participar. Acho que a gente trouxe informações bem, bem importantes. Foi uma troca bem legal. Esse é o objetivo das lives que eu estou fazendo, é trazer informação, agregar informação. Tenho certeza